Boa noite, meu nome é Thaís Braz, eu trabalho com planejamento estratégico e gestão de comunicação. Eu tô aqui para compartilhar com vocês algumas boas práticas que o mercado está fazendo diante de várias reuniões que eu fiz com pessoas de diferentes segmentos de mercado, para que a gente possa junto tentar fazer um mapeamento ou ter uma ideia do que pode acontecer, porque tudo isso é desconhecido para todo mundo, né? Então, eu tive mais de 25 reuniões online com clientes, parceiros, fornecedores e algumas coisas a gente mapeou que está em comum. Então, eu vou compartilhar com vocês. Primeira coisa que todo mundo falou é que a gente tem que se manter vivo. E para isso a gente precisa se adaptar a essa nova realidade. A gente já vem falando de transformação cultural, digital, de cultura digital há algum tempo, e tem muitas empresas que acham que isso é besteira. E até conversando com algumas pessoas que trabalham com gestão de risco, eles falam até na possibilidade de uma sociedade digital durante alguns períodos de alguns anos por conta dessa globalização, aumento de população, e que isso que aconteceu, para quem trabalha com gestão de risco, já estava mapeado. Isso foi uma surpresa para quem não trabalha com gestão de risco. Então, tem grandes multinacionais que já têm um plano de contingência para pandemias. Então, não estamos falando de nada que, meu Deus, era impossível. Não, a gente não trabalha com gestão de risco. Então, a ideia é preservar o caixa, a princípio, porque não sabe quanto tempo isso vai durar e as vendas da maioria dos mercados estão dos segmentos de mercado estão caindo. E aí, a gente tem que pensar uma coisa muito importante. Quando a gente fala em preservar o caixa, não é tudo virar despesa, porque a gente pode perder oportunidade. Então tem que ter muito cuidado e isso tá mudando muito agora por conta da mudança do consumo. O seu consumidor tem coisa muito mais importante do que comprar o seu produto. Ele tem que sobreviver, todos nós temos que sobreviver. Então isso é muito importante. A gente tem que mapear cenários para tomar as decisões corretas. Então todo mundo fala de mapear para não ser pessimista, uma primeira etapa com uma queda de 25% nas vendas e ver como que você vai sobreviver se cair 25% das vendas e quais as decisões que você tem que tomar. E 50% também é uma segunda opção e não é ser pessimista, é trabalhar com cenários, possibilidades de cenários. A gente tem aí no turismo uma queda de venda de 85% a 90%. Os clientes mais resilientes são os B2B, né? Temos também uma queda de 50% na venda do segmento de plástico, mesmo com o aumento de embalagens e descartáveis. Então, é para a gente repensar. Agora as coisas boas, vão surgir muitas oportunidades, a eficiência é o que vai determinar você continuar vivo ou não. Temos um mercado que cresceram muito, então a gente fala aí mental health, e aí quando a gente fala de caminhões de pessoas morrendo que os familiares não podem ver e que não viram, não puderam nem ir no enterro, isso vai gerar consequências a longo prazo e esse mercado tem tendência a um crescimento. A gente está falando de delivery, como ninguém pode sair de casa, alguém tem que entregar, e transporte privado também está em crescimento. A gente vai ter que se reposicionar para uma nova via de comportamento do consumidor em todos os mercados. O nosso produto tem que trazer uma solução mais interessante e a gente tem que ficar de olho qual vai ser a nova demanda de mercado, porque vai surgir uma nova demanda de mercado. E qual será o pitch comercial? Porque esse compre, desconto de X% não vai colar. A gente tem uma nova
uma nova cultura de consumo surgindo por aí. Outra parte boa para quem sobreviver é que vai ter uma redução de concorrência, principalmente quem vende coisa em dólar, né? Porque o dólar tá muito alto, então é uma oportunidade. Banco e investidores falam de 2 anos para o mercado se recuperar para estar como está hoje. Ninguém sabe se isso é verdade, se é mentira, ninguém sabe se tudo isso que eu tô falando vai dar certo ou vai dar errado, mas são conversas e que terão que ser repetidas diante de tudo que está acontecendo para ser reajustado. Aí vai ter um novo normal, né? Que materialmente as coisas vão ser diferentes. Como que a gente cria mais digitalização para diminuir a necessidade de overhead? Principalmente as empresas que têm muito especialista, você mandar embora para depois contratar, sabe o custo disso e de você formar um funcionário. Então a gente tem que melhorar esses processos e tentar achar vias para lidar melhor com isso. Hoje no mercado, mais que fornecedores, a gente tem que ter parceiros, então a gente vê que quem tá no mercado hoje e é parceiro, tá se cuidando. Então cuida, seus funcionários estão bem, seus clientes estão bem, seus fornecedores estão bem. É a primeira parte que você tem que cuidar para depois sair em busca de novos. A gente tem que primeiro conservar esse nosso ecossistema. Trabalho remoto, eu falo que uma das coisas que eu mais tenho prazer é falar eu te disse. Então eu já venho falando da necessidade do trabalho remoto e da gente trabalhar toda essa parte de relacionamento, não é rede social, é relacionamento através das redes sociais. Então, só para esclarecer, tem gente que ainda hoje acha que LinkedIn é uma plataforma para arrumar emprego. LinkedIn é uma plataforma business to business, baseada em relacionamento de executivos e que está gerando um enorme resultado em negócios. Agora, não adianta hoje você querer ter relacionamento com 1000 pessoas, porque não vai colar. Se tem uma coisa que o pessoal não é besta. Então, constrói o relacionamento, constrói essa aproximação, vai fazendo aos poucos com consistência, porque isso vai fazer diferença no futuro, já tá fazendo. Tem até uma frase que diz: você vai se arrepender de não ter começado antes, e isso é uma verdade. Nós vamos ter ramificações importantes de mercado, então a gente precisa ver quais serão essas oportunidades e qual o nosso posicionamento. O valuation será corrigido, vai impactar em toda a cadeia de valor. Nós temos que trabalhar finalmente na questão de gestão de risco, né? Que isso já é falado, então tá todo mundo falando em transformação de cultura digital, mas ninguém tá falando em controle de senha e segurança, em processo, e hoje os CEOs, os heads, têm que ter essa visão digital. Não dá para dar desculpa que não sabia. Então até hoje saiu uma notícia, acho que foi a Darius, que colocou que o LGPD foi prorrogada para 2021. Passa assim, gente. O pessoal não sabe nem o que é LGPD e vai impactar todos os mercados, que é Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então não é você pegar uma pessoa para pegar lead, que são os dados que você colhe de formulários, e isso vazar, quebra a sua empresa. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso. As multas são bem interessantes. Muitas empresas não estavam preparadas para essa nova realidade e aí todo mundo acha que isso não tem volta.
todo mundo precisa colocar a cara na tela, inclusive eu, que morro de vergonha, às vezes fico super insegura, mas estou aqui. Deixa eu ver se tem mais um item. Muito importante, mapear todas as vulnerabilidades da sua equipe quando está online. Isso é fator preponderante. E aí, eu vou falar rapidinho para vocês da questão da transformação cultural digital. Quando a gente fala de rede social, o pessoal acha que é só pegar o sobrinho, ir lá e fazer meia dúzia de post. Não, a gente tem que mapear modelo de negócio, ver qual que é os objetivos, qual o seu produto, qual o seu ticket médio, quem são os seus concorrentes, como o mercado faz. A gente tem que mapear isso corretamente para depois ir para o digital, senão não faz sentido. E quando a gente fala de comunicação, a gente não pode falar sem andar ao lado de gestão de risco e governança corporativa, compliance, LGPD, como a gente não pode deixar de falar em treinamento, porque as pessoas não têm essa cultura, e network estratégico, porque rede social não é postar e largar. Você tem que ter um relacionamento com seus clientes, fornecedores e parceiros. Então, guarde isso na cabeça. E aí a dica que eu acho principal é que, assim, quando a gente fala de rede social, é como se eu fosse numa festa, chegasse na festa, se eu publico e não tenho relacionamento, é como se eu fosse na festa e não falasse com ninguém. Ficasse lá no canto observando todo mundo. Agora, não, se eu converso com as pessoas, circulo entre as pessoas, puxo determinados assuntos que me interessam, eu falo, poxa, aquela pessoa sabe dessa coisa. Eu estou desenvolvendo um relacionamento. Isso é rede social. O algoritmo trabalha em relacionamento. Se você quer fazer venda direta, que também é um caminho, não estou falando de certo ou errado, você tem que impulsionar. E aí é venda mais, eu acho que é mais B2C. B2B eu acho que não cola. Então vou só repetir essa parte. E aí nós estamos falando de 102% de crescimento no mercado mobile no Brasil. É muita coisa. Então vamos lá. Então quando a gente for falar de comunicação, a gente tem que falar da comunicação integrada, que é a comunicação institucional, mercadológica e empresarial, o treinamento para todo mundo que vai fazer isso dentro do modelo de negócio de cada empresa, ligado à governança corporativa, compliance, LGPD, gestão de risco e o network estratégico. Então não acha que é chamar o sobrinho para ficar fazendo post, porque agora todo mundo vai estar fazendo post. Você vai se diferenciar pelo que você vai colocar de estratégia nessa comunicação. Se eu puder ajudar de alguma forma, já falei que trabalho com isso, é só mandar uma mensagem que eu entre em contato. Espero ter ajudado de alguma maneira vocês. Vamos respirar e vai passar. A gente só tem que sair da zona de conforto porque vai passar. Um beijo e boa semana para todo mundo. Tchau!